Vou ligar pro meu amigo Anderson. Eu tenho uma novidade para contar a ele. Ana ligando. Fala, Anderson, beleza? Como é que tu tá, bicho? Tudo certo? Fala, Ana. Tô ótimo. Só a semana foi complicada, muita atividade, sabe? Então, pô. Tô te ligando pra, descolei um jogo novão pra gente jogar. Mas, é uma parada Tá. seguinte. Eu só sei um pouquinho da história porque eu comecei a ler sobre. Mas eu não sei jogar muito, não. Como sempre, tu procura saber a história por trás das coisas antes de aprender a jogar. Qual o jogo? É o Gamão, pô. Já ouviu falar? Já Eu sim, já acho que tu sim. já ouviu falar, pô. É um jogo antigão, antigão, antigão. Mas é muito bom. Eu já joguei, inclusive, e ele é bem divertido. É uma pena que poucas pessoas falam desse jogo. Ele ajuda em muitas coisas, Anderson. Depois dá uma sacada nisso. Eu vou olhar isso depois. Mas e aí? Eu vou ser a cobaia do que dessa vez? Então, pô, vamos fazer o seguinte. Eu vou te contar um pouquinho da história. Ah, E aí depois a gente vê o que faz. Tô então. querendo que tu seja meu novo pato nesse jogo. Fechou, então fechou, vamos lá. Mas agora eu não conheço a história dele. Então, vamos fazer o seguinte. Vou te contar a história. E depois você vê se você sabe um pouquinho ou não. Beleza, beleza. Então tá fechado. Então fechou. Anderson, aconteceu há muito tempo atrás. Cara, eu me interessei pelo Gamão porque a primeira coisa que eu ouvi falar do Gamão foi que ele era o rei dos jogos, que ele pode ser o jogo mais antigo de todos os tempos. A gente precisa saber sobre ele, sabe, Anderson? Então, preste atenção. Anderson, eu tenho que te dizer que esse jogo é um pouco distante da gente, viu? Então eu vou te contar um pouquinho a história, saca só. Mesmo no mundo antigo, houve troca de ideias e mercadorias entre os povos, e os jogos foram se desenvolvendo com características de cada época e em cada região. O gamão, como conhecemos hoje, surge de fato na Pérsia, com o nome de Nardi. Os árabes devem ter conhecido o jogo, assim como conheceu vários outros jogos ao conquistar a Pérsia no século VII. Os persas, por sua vez, tinham aprendido esses jogos dos hindus, que talvez tenham conhecido por intermédio dos chineses. Vê que bagunça. Mas foram os árabes que elevaram esses jogos a tal nível de importância a ponto de escrever os primeiros livros sobre eles. Nardi e suas variantes são encontrados em muitos lugares da Ásia. A sua origem é incerta e pode ter sido criada no século III na formação do reino da Sassanida, sob o reinado de Shah, que era o imperador persa dos Artaxerxes I. Ou pode vir do século VI, quando viveu o vizir, que é um ministro, que era Buzugmir. Já esse ministro era um sábio da corte, e quando os sábios indianos apresentaram o xadrez, teriam inventado como resposta o jogo do Nardi. É deste ramo de jogo persa que chegamos ao gamão moderno, praticado nos dias de hoje, com o número atual de casas e pedras. Há uma lenda indiana que conta que o gamão foi inventado por um sábio chamado Kaflan e que seguia a seguinte simbologia. Saca só. As 24 casas representavam as 24 horas do dia. Cada lado do tabuleiro tinham 12 casas, representadas por 12 meses do ano, ou os 12 signos do zodíaco. As 30 peças são os 30 dias do mês. Os 2 dados são o dia e a noite. E a soma das faces opostas do dado são os 7 dias da semana. Daí o gamão foi sofrendo transformações, sofreu influência de vários e diversos jogos primitivos do Oriente, até ser levado aos romanos ao Ocidente na configuração do jogo da tábula, cuja única diferença do Nardi era que o uso do primeiro desapareceu. As variantes orientais se propagaram junto com a expansão do Islã, até serem levadas novamente à Europa com as cruzadas. Com as feições modernas de desenho e movimentação das peças, acredita-se que tenha surgido em torno do século X. Na Canção de Rolando, poema épico francês do século XI, é dito que os soldados gostavam de jogar gamão enquanto os chefes preferiam o xadrez. Cara, existe um livro chamado Royle que fala do gamão e é uma edição de 1753. É antigo ou não?
A primeira normatização das regras do gamão foi publicada em 1743, nesse mesmo livro, que se chama O Pequeno Tratado sobre o Jogo do Gamão, numa tradução para o português. A obra trazia ainda uma série de estratégias que são válidas mesmo nos dias atuais. São as leis do gamão. No século XX, ocorre o chamado auge do gamão, quando nos anos 1960 o príncipe russo Alex Obolensky promove grande popularização do jogo e realiza o primeiro campeonato mundial. O ressurgimento da popularidade do gamão dura desde então até os dias atuais. E finalmente, graças ao desenvolvimento da rede neural, o primeiro sucesso na construção de um programa capaz de jogar o gamão e aprender com os erros foi concretizado em 1989. O sistema operacional Windows da Microsoft incluía o gamão em suas primeiras versões e a partir da versão Windows 2000 permitiu jogar online. Pronto, foi assim, Anderson, que surgiu o gamão, cara. Nossa, realmente tem muita história. Massa, né? Muito interessante. Só tem um problema, Anderson. Qual o problema? Regra eu não sei nenhuma. Não sabe? Então deixa comigo que eu te ensino. Sério? Claro. Ah, então massa. Deixa com o pai que você aprende. Vamos lá. Me ensina e vamos ver. Ana, primeiro eu vou te explicar o que precisa pra gente jogar o gamão. A gente precisa de um tabuleiro, de 15 peças pretas e 15 peças brancas, mas a cor pode variar. A gente vai precisar de 2 dados normais de 6 lados e de um dado de aposta. O dado de aposta, ele vai decidir o valor apostado durante a partida. O tabuleiro, ele possui 24 triângulos estreitos, que são chamados de pontas ou casas. Os triângulos, eles têm cores alternadas. E o tabuleiro ele é dividido em quadrantes. Nós temos 4 quadrantes, sendo 2 deles os quadrantes internos e 2 quadrantes externos. É o quadrante interno e externo do jogador 1 e o quadrante interno e externo do jogador 2. E no meio do tabuleiro possui uma divisão que é denominada barra. Mais à frente você vai entender qual é a função da barra. O objetivo do jogo é trazer todas as suas peças para o seu quadrante interno e retirá-las do tabuleiro. A disposição das peças no tabuleiro se dá dessa forma. 2 peças vão ficar na 24ª casa, no quadrante interno do oponente, 5 peças na 13ª casa, no quadrante externo do oponente, 3 peças na 8ª casa, no quadrante externo do próprio jogador, e 5 peças na 6ª casa, no quadrante interno do jogador. Ou seja, cada quadrante, tanto do jogador quanto do oponente, terão peças distribuídas pelo tabuleiro. As peças pretas, elas andam em sentido horário. Já as brancas vão andar em sentido anti-horário, em direção ao quadrante interno do jogador. Não é possível voltar a peça, sempre andar no sentido em que ela está direcionada. Após ser definido o valor de aposta do jogo, cada jogador irá lançar um dado. Aquele que tirar o número mais alto será o primeiro a jogar. Caso ambos os jogadores tirem o mesmo número, o dado vai ser jogado mais uma vez. Em qualquer jogada, caso o dado caia fora do tabuleiro, em cima de alguma peça, ou fique inclinado na barra ou nas bordas do tabuleiro, é necessário jogar novamente. Não é válido aquela jogada. E sempre são jogados os 2 dados ao mesmo tempo para as jogadas. Mas no início do jogo, apenas se joga um por cada jogador, e o jogador que tirar o maior número de um dado vai fazer as jogadas usando os valores que saíram nos 2 dados. Você pode escolher uma peça para andar a soma dos dados, ou então andar com uma peça um valor e andar com outra peça outro valor. Os dados eles são sempre jogados à direita do seu lado do tabuleiro. Caso você jogue os dados e ambos deem o mesmo número, você tem direito a 2 movimentos extras. No caso de tirar o número 5 2 vezes, ao invés de você andar 10 casas, você poderá andar 20 casas no total, já que o valor é dobrado. Caso você não consiga andar nenhum número, deverá passar a sua vez e esperar a próxima rodada. Só é possível capturar peças solitárias do adversário, ou seja, quando ela estiver só em uma casa, ela pode ser capturada. Após ser capturada, ela é mandada para a barra. Enquanto a peça estiver na barra, o jogador não pode fazer nenhum outro movimento que não seja colocar de volta a peça no jogo. A peça que foi capturada, ela deve retornar no quadrante interno do seu oponente, sempre em casas vazias ou na qual tem apenas uma peça do seu oponente. Caso as casas estejam ocupadas, ou então você não tire um número que seja possível retornar a peça, você perde a vez. O objetivo final é tirar todas as peças do tabuleiro, mas para isso, primeiro você precisa colocar todas as suas peças dentro do seu quadrante interno, para a partir daí você poder fazer a retirada das suas peças. Ah, agora ficou fácil, cara. Tranquilo, né, velho? Agora só falta uma coisa. O quê? Bora jogar pra tu ser meu novo pato? Vamos. Fechou.
Te chamo agorinha. Bora chamar nessa. aí.